Olá, nono ano. Vamos lá para mais uma aula nossa. Essa semana de prova. E a gente vai estar aí falando sobre alguns pontos que a gente vem traçando já nas últimas aulas, né? A gente vai estar revendo algumas coisas e dando aí um panorama do assunto e dos tópicos que estão da prova, ok? A gente está falando sobre oceania, falamos das características físicas, falamos algumas questões relacionadas ao social e vamos seguir em frente aí com mais alguns pontos, ok? Então, pega seu livro, abre aí no capítulo que fala sobre oceania. A gente vai começar a partir da página 350 e vamos dar prosseguimento. Deixa eu compartilhar a tela aqui, desligar o som aqui só um minuto. Então vamos lá, questãozinha com barulho aqui, já resolvi, vou compartilhar a tela. Só aguardando a tela aí, só um minuto. Ok, agora sim, vamos lá. Bom, então, como eu falei, a gente está falando da Oceania e suas características. Vamos relembrar aqui, ó. A Oceania é formada... Opa, vamos lá. A Oceania é formada, né, por Austrália, Nova Zelândia, Papua Nova Guiné, que faz parte de um dos arquipélagos, mas é um dos maiores territórios, e os três territórios, Micronésia, Polinésia e Melanésia. Onde está a Melanésia? Melanésia está aqui. Ok? Então, quando eu quero falar sobre a composição da Oceania, eu cito Austrália, Nova Zelândia e os três arquipélagos, Micronésia, Polinésia e Melanésia. Ok? A gente viu aí que quando a gente pergunta dos três maiores territórios da Oceania, a gente tem esses três primeiros que eu citei, Austrália, Nova Zelândia e Papua Nova Guiné. Então, três maiores territórios. Quando a gente pergunta os dois maiores países da Oceania, a gente tem Austrália e Nova Zelândia, ok? Lembrando que o que predomina maior mesmo de todos é a Austrália, beleza? Vamos passar aqui para algumas características físicas. Bom, vimos também a questão do relevo, né? As características dos dois principais territórios, que a gente vê como Austrália e Nova Zelândia. Vimos o que mais destaca e qual a sua característica de formação. Em relação à Austrália, ela é caracterizada com relevos mais baixos, ou seja, com menores elevações, e não conta com atividade tectônica, como vulcões e terremotos. Por isso que tem as suas elevações mais baixas, porque nos lugares onde tem atividade vulcânica ou terremoto, isso significa que é uma ação tectônica que pode fazer com que formem novas elevações. Como a da Austrália é muito antiga, ela já foi desgastada e por isso se caracteriza como um território de pequenas elevações, ou seja, baixas altitudes, ok? Já a Nova Zelândia, vou baixar um pouquinho aqui, já a Nova Zelândia, ela já é uma região onde acontece movimentos tectônicos. Esse pontilhado que está aparecendo aqui na sua tela, ó, todo ele aqui, ó,
é o encontro de placas tectônicas. Nos lugares onde tem o encontro de placas tectônicas, vai acontecer ou terremoto ou vulcões. E esse pontilhado passa pela Nova Zelândia. Ó. Isso significa que tem ação tectônica influenciando no relevo da Nova Zelândia. Vai diferenciar da Austrália porque a Nova Zelândia já vai apresentar relevos mais elevados, ou seja, maiores altitudes, por causa da ação do tectonismo e de vulcões, como está aqui embaixo. Ó. No caso aqui é da Austrália, ó, ausência de tectonismo e vulcanismo. Vamos pular aqui para o outro para falar da Nova Zelândia. Aqui, ó, Nova Zelândia. Vamos ver aqui onde está, ó. Aqui, ó. A ilha norte do arquipélago também apresenta elevações significativas de origem vulcânica, ok? Incluindo vulcões ativos. Isso significa ou explica aí a razão da Nova Zelândia ter maiores elevações, ok? Então, ó, a Austrália, a Nova Zelândia é um arquipélago do qual faz parte, ao contrário da Austrália. Opa! Ok. Destacando-se pelo relevo acidentado e pela presença de cadeias de montanhas jovens com grandes elevações. Como eu falei, na Austrália são relevos muito antigos e por isso tão desgastados. No caso da Nova Zelândia, que tem uma ação vulcânica ali, ou melhor, tem uma ação tectônica, né, que pode ser vulcão ou terremoto, e aí essas elevações estão ainda em formação e sendo formada também recente, isso significa que elas têm a possibilidade de serem mais elevadas. É o que explica o fato delas serem, de fato, mais elevadas, ok? Então, a Austrália tem o seu relevo caracterizado com baixas altitudes, devido não ter nenhuma ação tectônica. E o relevo já está, por ser um relevo muito antigo, já está desgastado. No caso da Nova Zelândia, onde tem ali ação tectônica, principalmente de vulcão, que está escrito ali como vulcanismo, e o seu relevo é mais acidentado e mais elevado, com cadeias de montanhas, sendo aí caracterizado como um relevo jovem, né, que foi formado recentemente. Tá aí a diferença dos dois. Vamos pular para a próxima. A gente vai aqui para ver as 3 características de uma parte física da Nova Zelândia, não, de toda a Oceania, que são aí as formações de organismo ou restos de animais e organismos que são marítimos, né, e tem característica aí de calcário. Entre eles, a gente tem aí o recife, o coral e o atol. O recife a gente viu na outra semana, deixa eu ampliar aqui a letra para a gente ler melhor. A gente viu o recife, não, a gente viu o coral na semana passada, que são organismos marinhos de esqueleto calcário. Né? Isso é a base, que dá base aos outros também. E aqui a gente tem o atol, né? Atol ou atóis. Eles são ilhas oceânicas que se formam a partir de uma estrutura construída basicamente de corais. Então, ilhas oceânicas formada por corais que apresentam aspecto aproximado de anel, ok? Aspecto aproximado de um anel com uma lagoa no interior. Como isso funciona? É como se fosse assim, eu vou tentar desenhar aqui para a gente pensar como funciona. Ó. Aqui é a superfície do mar, ou do oceano lá, e no fundo do mar, se tiver uma ação vulcânica, aquela lava do vulcão vai subindo aqui, né? À medida que sobe, ela seca e se transforma aí em uma estrutura de rocha. E vai subindo. Quando ela chega na parte da superfície, ela ultrapassa aqui, ó. Ela vem assim. E aí, toda essa estrutura, né? O vulcão não acontece só uma vez, ele acontece várias vezes.
e isso vai se elevando. Quando ela passa da superfície do oceano, ela se transforma numa ilha, que é o que a gente consegue ver lá em cima, só aquela parte de terra ali. Então, essa ilha, quando ela é coberta, vou botar aqui outra cor para você conseguir acompanhar, ó. Quando ela é coberta de corais, né, ou todo esse organismo de estrutura calcária formado à sua volta, ela criou uma estrutura à volta dela de calcário ou de corais, né? E isso faz com que ela tenha uma estrutura de coral, ela vai ter essa forma de anel, e no meio aqui, né, já que ele faz, e sobe um pouquinho aqui, ó, dos lados, ok? Lembrando que é circular em formato de anel. E no meio aqui vai formar, vai chover, vai encher d'água aqui e vai formar uma lagoa, ok? Ou até mesmo porque quando ela subiu, né, se foi formada aqui, subiu, trouxe água do mar. E isso faz com que essa região aí, né, toda essa estrutura seja um atol, né? No Brasil, a gente tem próximo de Fernando de Noronha o atol das Rocas. E o outro aqui que a gente vai ver é o Recife, ok? Também está relacionado aos organismos que têm esqueleto, estrutura calcária, e são aí, ó, estruturas litorâneas formadas por arenito ou corais sedimentados. Então, você tem aí uma estrutura próxima ao litoral, que é formada aí por arenito, ou também é formada por corais sedimentados. Então, se corais são um organismo marinho com esqueleto calcário, todo esse esqueleto calcário, quando eles se sedimentam, ou seja, se juntam como se estivesse formando aquele concreto, né? Então, sedimentou. Essa soma, essa estrutura que é formada a partir da sedimentação desse organismo marinho calcário, vai formar aí o que a gente chama de recife, ok? Vamos para a próxima. O próximo a gente vai ver o clima, ok? A gente tem aqui uma legenda com os climas. Os climas que a gente encontra nessa região entre Austrália e Nova Zelândia, que a gente vai estar destacando esses dois, porque são os principais, e é o que a gente vai estar vendo aí como atividade nossa: clima tropical, semiárido, desértico, temperado e mediterrâneo. Tem esses 5 tipos de clima. Então, a gente tem aqui na Nova Zelândia, o que predomina é o clima temperado. Na Austrália, o principal que está aqui no meio, ó, é o clima desértico, ok? Em segundo lugar, a gente tem a maior parte aqui como semiárido, que é esse aqui, ó. Pega a maior parte do território da Austrália, ok? Então, Nova Zelândia predomina o temperado e a Austrália predomina o desértico, ok? Agora a gente vai para a página 362 e vamos falar a questão ou do destaque socioeconômico que tem aí na região da Oceania, ok? Página 362 para a gente fechar aí nossa aula. 362, 358, 9, 60. Página 362. Aí, condição socioeconômica, ok? Vamos só ver aqui os destaques, ok? As condições socioeconômicas da população. Então, o destaque que a gente vai dar aí também tem a ver com os 2 principais países da região, que é a Austrália e Nova Zelândia, ok? Do ponto de vista socioeconômico, diz o texto aqui, ó, a Austrália e Nova Zelândia estão entre as nações mais desenvolvidas do mundo. Se está entre as mais desenvolvidas do mundo, sendo essas 2 destacando lá, também é a mais desenvolvida do continente oceano, do continente da Oceania, ok? E apresentam os IDHs, né, ou o IDH aqui, ó, considerado muito alto. IDH é o Índice de Desenvolvimento Humano, além de baixas taxas de desemprego e criminalidade, ou seja, baixa também.
Esse nível de desenvolvimento se traduz em elevada qualidade de vida para a população australiana e neozelandesa, que dispõe de serviços de saúde e de educação de qualidade. Está aí o destaque, ok? Quando a gente observa a questão socioeconômica da Austrália, da Oceania, a gente destaca esses dois países, Austrália e Nova Zelândia, que apresentam aí, se apresentam como os países mais desenvolvidos do mundo, apresentando taxa de IDH muito elevada. Ou seja, as taxas de IDH mais elevadas da Oceania estão na Austrália e na Nova Zelândia, ok? Então, está fechada a nossa aula por aqui. Boa prova aí e até a próxima aula. Valeu!